Amanhã, dia 31 de julho de 2021, teremos o Bellator 263. Na luta principal, teremos o Patrício Freire, o Patrício Pitbull contra o AJ McKee na final do GP dos pesos pena. Lembrando que o brasileiro Patrício Pitbull é o campeão peso pena atualmente do Bellator e também é o campeão peso leve, né? Ele vai fazer essa final com o AJ McKee, é sobre essa luta que eu vou falar nesse vídeo, mas antes de começar, já deixa o seu like aqui embaixo para você não esquecer. E se você não é inscrito no canal, clica no inscrever-se, coloca o sininho aí com todas as notificações para o YouTube te avisar quando tiver conteúdo aqui no canal. Bom, o GP começou com o Patrício Freire, né, o brasileiro, enfrentando o Juan Archuleta. Ele venceu ali na decisão. Depois ele pegou o português Pedro Carvalho, né, conseguiu ali vencer por nocaute. Depois ele pegou o Emanuel Sanches e conseguiu finalizar e chegou na final. O AJ McKee começou enfrentando o Karakhanyan, né, ele nocauteou. Depois ele pegou o Derek Campos, conseguiu finalizar. E na última luta, na semifinal, ele finalizou o Darren Caldwell e chegou até a final. Lembrando que essa finalização contra o Caldwell rendeu aí para o AJ McKee o prêmio, né, de finalização do ano de 2020. E também, para quem não conhece o AJ McKee, ele é um cara que tem 17 lutas profissionais no MMA e 17 vitórias, né? Ele nunca perdeu, ele conseguiu nocautear 6, finalizar os outros 6 e vencer 5 na decisão. Então ele tem um cartel equilibrado ali, né? Quase que exatamente igual, né? 33% de cada modo da forma como ele vence, né? Isso que eu quis dizer. Falando do brasileiro, é um cara mais experiente, né? Ele tem 36 lutas profissionais, ele venceu 32, então ele só tem 4 derrotas. A última derrota foi lá em 2016, quando ele perdeu para o Ben Henderson, né? Aí tem outra derrota em 2015, outra em 2013 e a primeira em 2010. Então, assim, é um cara que, inclusive, no ranking peso por peso do Bellator, é o primeiro, né? É considerado por muitos o maior nome da história do Bellator. Então, assim, é um cara que não tem nem muito o que falar aqui. O Patrício, para mim, é um lutador, eu já falei em outros vídeos, né? Excelente. Eu não acho, inclusive, que ele deve para qualquer outro lutador de qualquer outra organização do mundo. Para mim, ele é um cara espetacular. Só que o que eu quero falar nesse vídeo, né, dessa luta, é que a luta não está tão desequilibrada, porque você pode pensar, né? O cara, o brasileiro, né, campeão em 2 categorias, tem 30 e tantas lutas, o outro é invicto, mas é um cara que tem 17 lutas e tal. Mas a luta, mesmo assim, é equilibrada, né? Esse é o ponto. Porque também essa questão de ser invicto, às vezes os caras pensam que o cara só pega cara fraco, ou também conta que o cara é o super-homem porque nunca perdeu, né? Então também vai ter interpretação de cada um. Mas, basicamente, né, o que eu quero dizer? Aliás, antes até de falar o que eu ia falar, vamos começar aqui pelo cartel, porque eu falei do cartel do AJ McKee, então vamos ser justos, vamos falar do brasileiro, né? Ele tem 11 vitórias por nocaute, 12 por finalização e 9 por decisão. Então também é um cara extremamente equilibrado. E das 4 derrotas que ele tem, que são pouquíssimas, né? 3 foram na decisão, uma só foi por nocaute, que foi por conta de lesão na perna, né? Então, dá pra ver o nível do cara. Aí, o que acontece, né? Vamos agora, sim, falar do que eu ia falar. A gente começa a fazer algumas comparações, né? Então, deixa eu até abrir aqui na minha tela do lado. A gente tem a idade dos dois. A gente tem o brasileiro com 34 anos, então ele não só tem mais luta, ele é realmente mais experiente, ele é mais velho, né? A gente tem o AJ McKee com 26 anos, então a gente tem 8 anos de diferença. O Patrício Pitbull não é um cara grande, né? Ele tem 1,68 m, enquanto o AJ McKee tem 1,78 m. Então o AJ McKee é aquele cara mais magro, só que bem mais alto, né? Mais alto, mais comprido, né? A gente tem a envergadura do Patrício sendo 1,66 m, é menos do que a altura dele, e a gente tem o AJ McKee com 1,87 m. Então é uma baita envergadura. Então a gente vai ter aquele confronto do cara mais baixinho, mais largo, mais pesado, muitas vezes até mais forte, contra o cara mais longilíneo, mais comprido, com mais envergadura. Só que o que acontece? Isso é natural pro Patrício, né? Muitas vezes as pessoas vão pensar, pô, o cara é muito menor que o outro e tal, não sei o quê. Claro, isso tem as complicações, o cara que consegue controlar bem a distância, usar a envergadura, às vezes usa jab, ou usa os chutes frontais, né, pra manter a distância, ou tem uma movimentação mais fluida e tal, não sei o quê. Mas o Patrício é um cara que basicamente só enfrentou o cara maior que ele, então pra ele é natural. E a gente vê as lutas dele, não faz a mínima diferença. Ele consegue entrar e sair muito rápido, é extremamente explosivo, é contra-golpeador, então a luta não vai ser tão fácil assim pro AJ McKee. Então, o que acontece nessa luta, né? Qual que é a dúvida para dar palpite? Por que nas bolsas está bem equilibrado? Porque, basicamente, a gente tem uma luta de 5 rounds, é a final de um GP, então ninguém vai poder dar uma de louco, todo mundo vai ter que entrar extremamente calculado. Tem a rivalidade entre eles, isso também, como eu disse, teve a discussão, então o Patrício tem que tomar cuidado para a emoção não tomar conta da razão. Ele é um cara extremamente inteligente, não só lutando, mas mesmo analisando a lutas, né? Quando ele fala no geral e tal, que ele pega um vídeo específico para explicar, é um cara muito
muito inteligente, eu sempre aprendo muito assistindo os vídeos dele falando sobre luta, então é um cara realmente é espetacular. Só que a gente pode ter aquele confronto, e eu acho que é por isso que tá equilibrado nas bolsas, do AJ McKee tentando usar a base dele do wrestling, né, usar justamente a envergadura a favor dele, usar o tempo da luta, né, 25 minutos de luta, para tentar dar uma amarrada no Patrício. O Patrício é muito bom em contra-ataques, golpes extremamente pesados, pode conseguir nocautear, mas o AJ McKee também tem golpes eficientes, bons chutes, né, também tem uma boa pressão, então é um duelo ali bem complicado. Eu acho o Patrício excepcional, como eu falei, acho ele favorito, né, quem acompanha lá no MMA hoje sabe que eu dei o palpite contrário, né, do AJ McKee, e o Rafael do MMA hoje deu no Patrício Freire, mas ali é uma questão do jogo, né, dos palpites, dos pontos, então eu arrisquei no AJ McKee, justamente pela luta ser equilibrada, né, mas eu acho que o Patrício deve vencer, pra mim era um leve favorito, e é complicado, né, um cara do nível do Patrício a gente falar que é um leve favorito, e eu acho que é um leve favorito porque eu, particularmente, tenho esse receio com esses caras que fazem esse jogo mais truncado do wrestling. A gente já viu vários lutadores acabando, brasileiros, né, se enroscando com esse estilo de luta, de às vezes não conseguir dar o bote no começo e o cara pentelho do wrestling conseguir grudar, conseguir desgastar, conseguir fazer aquele jogo e pontuando e vencer na decisão. Então eu acho que se o AJ McKee vencer, vai ser mais ou menos dessa forma, né? Vai tentar controlar a distância, tomar muito cuidado com os contragolpes e, quando possível, num clinch, aplicar uma queda e ficar buscando ali sufocar, atrapalhar o Patrício. Os dois são muito bons na luta agarrada, né? Os dois têm muita técnica para finalizar, só que os dois são bons também para se defender. Então eu não sei se alguém consegue finalizar alguém. Pode ser que consiga, porque no MMA, às vezes você tomou um soco, tá tonto e não sei o que, você pode pegar uma finalização. Mas realmente os dois são muito bons. São dois atletas excelentes, não é à toa que estão na final. Vai ser uma baita luta. Eu acho que esse Bellator, só essa luta já tá melhor que o card inteiro do UFC, né? Então, dessa vez, por isso, inclusive, eu tô fazendo vídeo do Bellator, não tô falando do card do UFC, que, aliás, o card do UFC já não tava bom, ainda caiu um monte de luta, né? Então é isso, vamos ficar de olho nessa luta. Como eu disse, pra mim, o Patrício tem uma leve vantagem. Eu vou trazer o vídeo de resultado aqui depois, falando o que aconteceu na luta, se o Patrício ganhou ali o cheque, né? Ganhou, acho que é $1 milhão também, se manteve o cinturão, ou se o AJ McKee mantém a invencibilidade, né? Mas eu acho, no papel, né? Lembrando, no papel, uma luta equilibrada, assim como as bolsas também colocam, e muitos sites especializados que eu também vi, opinião dos caras profissionais e tal, né? Todo mundo colocando realmente a luta com um bom equilíbrio. Vamos ver se na prática isso acontece, porque às vezes a gente tem o Patrício fazendo uma luta, a gente acha que vai ser equilibrada e na hora não tem nada de equilíbrio, né? Eu espero que seja assim, porque eu tô torcendo pro Patrício, mas eu reafirmo aqui, eu fico com o pé atrás com esses caras mais altos, mais compridos, que tem ali uma noção na trocação e que tem um wrestling chatinho, né? Então, enfim, vamos ver. Espero não ter surpresas, não ver uma luta chata de 25 minutos e o McKee ganhando na decisão. Eu espero que o Patrício consiga um contragolpe ali, que geralmente é a especialidade, né? A patada, e apague o AJ McKee logo, pra gente não ficar sofrendo durante 5 rounds de luta, né? Porque dessa vez eu gosto de luta longa e competitiva, como eu sempre falo, né? Mas quando a gente tá torcendo pro cara ser campeão, ainda mais num GP, e quando tem já discussão entre eles, treta assim, eu já fico na dúvida se eu quero que a luta dure. Eu vou gostar se durar e se formar guerra, né? Claro, mas acho que pra dar aquele alívio na torcida, às vezes eu prefiro que o cara ganhe logo também, né? Enfim, eu fico nessa indecisão do que eu prefiro. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo quem você acha que vai vencer, quem é o favorito, qual o caminho, né, pra cada um vencer aí. Comente sua opinião. E eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!